Muito bom dia, amados irmãos. Muita saudade dos irmãos. Vontade de estar reunindo com os irmãos. Saudade dos hinos, de cantar os hinos junto com os irmãos, proclamar os hinos, abraçar os irmãos, ouvir a palavra, tomar um cafezinho com os irmãos, né? Irmãos, que saudade. Jesus é o Senhor. Em breve estaremos juntos, reunidos juntos, viu? Então, nós ainda temos as mídias, né? Graças ao Senhor nós temos as mídias. Podemos ainda... No espírito nós estamos unidos, nós somos um, né? E temos as mídias sociais, a rede social, para poder difundir a palavra, né? Não sabemos o que vai acontecer, o Senhor realmente... as coisas estão mudando no mundo, né? Não sabemos depois da pandemia como é que vai ser como vão se dar as coisas. Mas uma coisa é certa, o Senhor está próximo de voltar. O Senhor está às portas, né? E nós devemos estar preparados. Então o Senhor está dispensando uma palavra riquíssima para nós, para nos preparar para a sua volta. Os irmãos falaram algo muito interessante esses dias, né, sobre o estado e o estágio, né? O Senhor não está muito preocupado com o nosso estágio. É claro que conforme a gente vai desfrutando do Senhor, o nosso estágio vai sendo elevado. Mas quando o Senhor voltar, Ele quer ver em que estado nós estamos, né? Às vezes eu posso estar no estágio de conhecimento muito alto, mas quando o Senhor chegar, o meu estado é lamentável. O meu estado está, né? Estou com os joelhos trôpegos. Então eu tenho que estar sempre na presença do Senhor, buscando o Senhor, aguardando a volta do Senhor e amando a sua vinda. É isso que o Senhor quer de nós. E o Senhor está usando os irmãos realmente de uma maneira maravilhosa para falar conosco, uma palavra de como nós devemos estar procedendo na casa de Deus, né? A casa de Deus, a igreja, a casa de Deus, é o título da semana, né? A igreja, a casa de Deus. E somos nós. Nós somos a casa de Deus. Como que nós estamos procedendo? Qual é o nosso procedimento? O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Você é a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. O Senhor quer me edificar para poder habitar eternamente, né? Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Louvado seja o Senhor. Essa semana o tema é a igreja, a casa de Deus, como nós já vimos, né? Então nós vamos ver quais são as características da igreja nesse tempo do fim. Satanás tem intensificado muito os seus ataques, né? Na Bíblia fala, nós vimos nas semanas anteriores que o aparecimento do anticristo não vai se dar sem que antes venha a apostasia. Então a apostasia é algo que vem antes, que é um esfriamento, né? Uma degradação. Muitos irmãos estão se esfriando, estão se distraindo, né? Estão se desanimando, vamos dizer assim, deixando para lá. É isso que Satanás quer. Então ele está intensificando seus ataques, tentando distorcer a verdade, mudando a verdade em mentira, colocando filosofias, ideologias, né? Um modernismo no mundo em que a verdade ela é relativa para eles, né? A verdade não é relativa. A verdade é Cristo. A verdade é Deus. A verdade é imutável. Deus não tem qualquer sombra de variação. O que Deus falou é atual. A Bíblia é atual. Eles estão querendo atualizar a Bíblia, irmãos, falando que a Bíblia está ultrapassada. Pastores, viu? Falando isso. Senhor Jesus. Então, realmente é a apostasia mesmo. A iniquidade está se multiplicando e o amor está se esfriando. Mas nós estamos na vida da igreja. Devemos dar graças ao Senhor por estar na vida da igreja e recebendo essa palavra tão rica, tão maravilhosa, uma palavra profunda, uma palavra que mostra a verdade, uma palavra que nos desvia das ideologias, né, das fábulas, né,
O inimigo está intensificando esse ataque, porém, nós vamos ler um versículo agora que mostra que o Senhor também não está ficando para trás, né? Apocalipse 4:5 diz assim, ó: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então Deus está com o Espírito 7 vezes intensificado na sua palavra atualmente também. Então veja, nós estamos recebendo uma palavra muito profunda, uma palavra que toca no nosso coração, que pode mudar a nossa vida. Depende de nós, irmãos. Depende de nós. O reino é tomado por esforço. Nós temos que nos esforçar um pouco, porque o desânimo é muito grande com as coisas que estão acontecendo no mundo. Um pequeno vírus, irmão, um pequeno vírus chamado Covid está nos tirando até do viver normal da igreja. Veja só, está nos afastando, distanciamento. Que saudade que eu estou de abraçar os irmãos, de estar junto com os irmãos, mas não pode. Porque nós estamos nos submetendo às leis dos homens, né? Às leis da terra. E isso também agrada o coração de Deus, viu? Nós devemos seguir as leis. E orar pelos nossos governantes. Não nos envolver com eles, com as ideologias deles, com as filosofias deles, mas orar por eles. Para o Senhor ganhar o coração deles, na verdade, né? Para eles praticarem as leis. Porque é isso que Satanás está querendo tirar. As leis do mundo e as leis de Deus, a lei de Deus, a lei de Deus. Porque é isso que o detém. Então, quando a lei for tirada, não tem lei. A pessoa pode fazer o que ela quiser, ela pode criar a verdade dela, falar a própria verdade, né? Fazer o que der na telha dela. O que ela acha que é verdade para ela, ela pode praticar. É isso que eles estão querendo introduzir na humanidade. E isso é mentira. Falar que a palavra não é atual, isso é mentira. A palavra é atual. Olha, o que a Bíblia está falando hoje é o que está acontecendo no mundo. A Bíblia falou tudo isso. A Bíblia é realmente muito atual. Deus é atual, né? Então aqui fala que o Espírito está 7 vezes intensificado. Louvado seja o Senhor. E as características da igreja no tempo do fim, né? Então o apóstolo Paulo ele escreveu para Timóteo, que é o destinatário das epístolas, para falar para ele como ele deve proceder na casa de Deus. Timóteo era muito fiel. Timóteo realmente ele se tornou um cúmplice do apóstolo Paulo, porque ele ouviu a palavra e creu, exercitou a fé dele. E nós devemos fazer isso, né? Ouvir a palavra que o irmão Esdras está falando, que o Pedro Dong está falando. Eu nunca vi uma palavra tão baseada na Bíblia. Parece que é a mão de Deus trazendo essa palavra nos nossos ouvidos. Nós devemos valorizar isso, praticar e ser um com os irmãos, ser cúmplice dessa palavra, viu? É essa palavra que vai nos levar para o reino, irmãos. Essa palavra que vai nos purificar, nos limpar, nos tornar aptos a reinar com o Senhor, né? A esperança da humanidade é a igreja. É a igreja que vai mostrar a verdade, que vai mostrar a luz, vai iluminar o mundo. Na palavra fala que nós somos a luz do mundo. Então nós devemos iluminar as pessoas, né? O Senhor está falando fortemente conosco, 7 vezes intensificado esse espírito da palavra, né? Então, nós devemos valorizar o fato de nós estarmos na igreja, né? Não numa igreja, uma religião, mas na igreja real, né? Deus ele quer preparar o seu filho, né? Um corpo no qual todos os membros funcionem. Todos os membros do corpo de Cristo devem funcionar. É essa igreja que agrada o coração de Deus, né? Na igreja todos nós somos úteis. Todos nós somos úteis na igreja, né? Então esses aspectos da igreja em que foi falado para nós durante a semana são muito importantes, né? Louvado seja o Senhor. Infelizmente é muito pouco difundido isso no meio cristão. Você ouve falar pouco sobre o corpo de Cristo, sobre a noiva de Cristo, sobre o guerreiro, né? Sobre o reino. O que a gente ouve falar sobre reino, irmãos? Só na vida da igreja a gente ouve falar sobre o reino, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Agora eu vou ler aqui para os irmãos o versículo, né? Eu tô só assim, quero compartilhar com os irmãos os pontos mais fortes que eu toquei e espero que também possa ser de ganho para os irmãos, né? Não tem como compartilhar
toda a mensagem que é maravilhosa, que está no Alimento Diário. Espero que os irmãos possam arrumar uma maneira de desfrutar, né? Mas a nossa esperança é a igreja, né? Louvado seja o Senhor. Filipenses 2,19, vou ler para os irmãos, diz assim, ó: espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então o apóstolo Paulo queria mandar Timóteo, essa é Filipenses, então ele estava escrevendo para a igreja em Filipe, que ele queria mandar Timóteo, porque ele tinha Timóteo, né? Ele não tinha Timóteo, não tinha ninguém com igual sentimento que ele tinha por Timóteo. Por quê? Porque o Timóteo estava preparado, irmãos. O Timóteo era um jovem, mas era um jovem muito fiel, viu? Arraigado na palavra, abnegado. E daí o apóstolo Paulo escreveu assim para Timóteo: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. A casa de Deus, né, aqui nessa palavra aqui, ela fica bem desenhada, né? Coluna e baluarte da verdade. Significa que a igreja precisa realmente aparecer, precisa se mostrar. As pessoas precisam ver que a igreja é a coluna e baluarte da verdade, não as filosofias que estão aí fora, não as ideologias que tem por aí, né? Ele escreveu também assim, para Timóteo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante que todas as vezes que o apóstolo Paulo ele escreve as epístolas, ele fala graça e paz. Mas aqui, quando ele escreveu para Timóteo, ele falou graça, misericórdia e paz. Por quê? Porque Timóteo estava sendo enviado para o meio de líderes na igreja que estavam se deixando levar por fábulas, genealogias sem fins. Eles estavam gostando de falar aquilo que não vinha do trono de Deus, aquilo que a fonte era eles mesmos. Então eles falavam coisas para a igreja e a igreja estavam gostando de ouvir, tinha coceira nos ouvidos para ouvir esses líderes. Mas eles estavam desviando o foco da igreja, que era o reino, que é a palavra da verdade, né? Então, ele destinou essa carta para Timóteo. O destinatário da carta não era uma igreja aqui, foi uma pessoa, Timóteo. Ele mandou para uma pessoa, Timóteo, de extrema confiança. Então, eu acho isso muito profundo, irmãos, porque é algo muito pessoal. Então, se você tirar o nome Timóteo, colocar o seu nome nessa carta, você vai ver que é realmente algo pessoal que Deus está falando para você, de como você deve proceder na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. De uma maneira prática, né? De uma maneira, assim, bem prática. Senhor Jesus. E Hebreus 3:6 diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então aqui está falando que a casa somos nós, né? E vou ler também aqui um versículo de Efésios 2,19, que diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo aqui para ler para os irmãos. Diz assim, ó Senhor Jesus. Acho que é Efésios 2, isso mesmo, Efésios 2,19. Diz assim, irmãos: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, primeiro, né, em Hebreus, falou que nós somos a casa de Deus, né? Fala, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança, tá vendo? Então nós temos que ter uma esperança ousada, nós temos que exultar, nós temos que ser felizes. Por quê? Porque essa casa somos nós e nós devemos guardar isso até o fim.
firmes, até o fim, irmãos, porque a tribulação vem mesmo e vai vir mesmo. O Senhor falou. O Senhor falou que no final nós haveria aflições, né? Se necessário, nós vamos passar por várias aflições. E esse versículo, o último versículo de Efésios 2,19, nós vemos que nós somos a família de Deus. Então, uma casa, antigamente, aquelas casas, os casarões que tinham antigamente, elas tinham um mordomo. Qual era a função do mordomo numa casa? Era suprir todos os membros da casa as necessidades deles. Remédio, roupa, comida, tudo. Então, hoje, nós somos a família de Deus, nós somos a casa de Deus. Cristo, ele nos supre de tudo o que nós precisamos. Tudo que nós necessitamos está em Cristo. Ele supre para nós, né? E nós, de igual modo, hoje, na igreja, nós somos os mordomos. Nós devemos suprir os irmãos. Tudo que os irmãos precisarem, nós devemos fazer. Eu sempre falo que eu compartilhei até essa semana que nós devemos fazer aquilo que nós estamos fazendo com fidelidade. Não cobrar dos outros irmãos. Às vezes eu vejo alguns irmãos reclamando porque certo irmão não está reunindo, porque a obrigação dos irmãos era reunir. Eu queria dizer algo para os irmãos. Ore pelos irmãos. A melhor maneira, irmãos, de mudar isso é orar. Se o encargo é seu, continue fazendo com fidelidade. Não reclame. Continue fazendo. Isso é maravilhoso. Isso agrada demais o coração de Deus, né? Muitos irmãos não estão conseguindo reunir. Eu estou tendo muita dificuldade de reunir terça e quinta. Eu tenho muito desejo de reunir as terças e quintas, mas sempre tem algo que me distrai e me tira, como que eu posso dizer, o tempo de poder reunir com os irmãos. Mas eu tenho encargo. Em breve estarei reunindo com os irmãos pelo vídeo. Ore por mim. Ore pelos irmãos que não estão reunindo e têm encargo também, né? Esse é o viver da igreja, né? Esse é o viver do mordomado. Orar pelos irmãos. Tem irmãos que estão afastados, irmãos que não estão conseguindo reunir, que precisam de oração, irmãos que estão com problema de saúde, problema financeiro, estão isolados por causa do Covid e acabam esfriando. Então nós devemos orar. Nós somos os mordomos de Deus. Devemos cuidar dos irmãos, né? Louvado seja o Senhor. Agora eu quero ler aqui 1 Timóteo 3, 4, 5, fala assim, ó. Qual a característica de um irmão da vida da igreja que o Senhor quer, né? Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, nós devemos primeiramente cuidar da nossa casa, que é a miniatura da igreja, né? Devemos amar as nossas esposas, amar os nossos filhos, introduzir a palavra para os nossos filhos, né? Ter uma vida harmoniosa entre os nossos filhos, né? Graças a Deus, o Senhor tem abençoado as famílias da igreja em Hortolândia, né? São famílias abençoadas. Louvado seja o Senhor. 1 Timóteo 3, 4 e 5 nós lemos, né, irmão? E também fala assim, ó, 1 Timóteo 1, de 3 a 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem dissensões do que o serviço de Deus na fé. Esse serviço é a economia de Deus, né? E aqui o apóstolo falou para Timóteo, olha, admoesta certas pessoas que estão ensinando. Então veja, irmãos, nós devemos realmente nos apegar à palavra profética. A intenção do Senhor é produzir aqueles que amam a sua vinda, né? A intenção do Senhor é produzir irmãos para reinar com Cristo, né? Louvado seja o Senhor. Então, o apóstolo realmente pegou pesado, e os irmãos também estão pegando pesado, porque nós precisamos ouvir a palavra, precisamos ser fiéis, né? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, nós devemos amar a vinda do Senhor. Não vai demorar muito, irmãos.
Nessa semana, os irmãos mostrou o procedimento, né, as orientações, a administração da igreja, a vida normal da igreja, advertência contra a apostasia, né, no declínio da igreja, né, como nós devemos fazer, as exortações pessoais, né, um bom ministro de Cristo e um homem de Deus. Todas essas coisas são as características práticas da vida da igreja. Nós devemos nos apegar a essas verdades. A verdade, eu volto a falar aos irmãos, é Cristo, é o Senhor. Invocar o nome do Senhor, orar, ter um coração de orar. Vamos orar pelos irmãos, orar pela igreja, orar pelos governantes, para que a igreja possa voltar a reunir, estar junto com os irmãos, né? E nós possamos continuar desfrutando da palavra e preparando o terreno para a volta do Senhor. O que vai apressar a volta do Senhor é o evangelho do reino, né? Que é esse evangelho que nós estamos desfrutando. Bom, irmãos, esse é o meu encargo. Volto a falar que eu estou com muita saudade dos irmãos, queria estar junto com os irmãos. Em breve estaremos juntos. Deus abençoe toda a igreja, Deus abençoe os irmãos. De coração eu falo isso para os irmãos. Eu amo a vida da igreja, eu amo estar junto com os irmãos. Eu queria estar podendo fazer muito mais. Eu sou uma pessoa muito limitada, mas graças ao Senhor eu tenho a vida da igreja, eu tenho os irmãos para estar junto, para estar podendo compartilhar. Louvado seja o Senhor, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Jesus é o Senhor.